nessa noite compartilhar com você a palavra de Deus. Já sentadinho aí, abre sua Bíblia. O livro de Juízes, capítulo 11. Deus ainda tem esperança para uma geração que possa cumprir o que nós cantamos aqui nessa noite. Amém. Uma geração que abre mão dos sonhos, abre mão das suas vontades, dos seus prazeres, abre mão dos seus, daquilo que mais importa por causa do Senhor. Deus está procurando uma geração que venha viver esses momentos com Ele. Porque diante do que a gente está vivendo no dia de hoje, encontramos uma geração onde as suas vontades, os seus desejos são maiores do que aquilo que Deus tem para a sua vida. Uma geração que tem olhado para si mesmo e visto que tem valido a pena viver do seu jeito. Mas Deus chamando você nessa noite para viver o que nós cantamos aqui. Subir no cume do monte é passar por sacrifício, viver momentos de dificuldade, mas saber que Deus está recebendo o seu louvor, a sua adoração, a sua vida, está sendo um sacrifício. Você que está em casa nessa noite, lembre-se, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Todos acharam aí a palavra de Deus? Juízes capítulo 11, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser ficar em pé, fique. Se não quiser, fique sentado. A casa é sua. Diz assim a palavra de Deus no verso 1. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerava a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher grandes, já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté, verso 3. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens lesbianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Verso 4. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Pode sentar em nome de Jesus. O que me chama a atenção aqui no texto, a história é bem comprida, mas o relato de Juízes vai trazer para a gente uma ideia de um povo que crescia, que florescia, que avançava, que se multiplicava. Cada um fazia segundo que era o seu coração. Eu dormia, acordava de manhã com uma ideia e fazia. Uma geração que crescia sem conhecer Deus. Por isso, há muitos juízes sendo levantados por Deus para que Israel fosse defendida, fosse poupada. E aqui a gente encontra um homem valente e valoroso. Porém, era filho de uma prostituta. E nessa época, ser filho de uma prostituta, acho que nos dias de hoje também, você também é alvejado com palavras, com afronta, com desdém. Você é filho disso, você é filho daquilo, você não serve. Mas o que me chama a atenção aqui é que quem diz que você é, vai pegar nunca no propósito de Deus na sua vida. Você pode ser filho de uma prostituta, pode ser filho de um Zé Ninguém, pode ser filho de um cabra que não serve para nada, mas o que importa para Deus é o valor que você tem para Ele. A Bíblia diz aqui que ele era um valente e valoroso. Mas no final das contas, a sociedade, de onde você veio? Quem você é? O que você representa? E ele vai sofrer o mesmo episódio que Davi também sofreu com seus irmãos. Seus irmãos nascem, crescem, e depois vai afrontá-lo, vai diminuí-lo, vai dizer que ele não serve para ser herdeiro da sua casa, da sua família. E quando a gente está aprendendo esses dias, começando hoje, sobre um espírito abatido, quando nós nos deparamos com esse espírito abatido em nós, diante de uma afronta, diante de uma implicação de problemas, uma sucessão de adversidades, a gente fica meio que abatido, né?
cabisbaixo, perdemos a direção, perdemos o foco daquilo que Deus tem para a vida da gente, olhamos por gigantes diante de nós, às vezes são tantos, nem enxergamos porque o medo é tamanho. Mas aqui a gente vai encontrar um homem que Deus tinha um olhar diferente para ele. Talvez nessa noite, alguém aqui, sente assim, às vezes diminuído, às vezes no meio de uma sociedade, uma família que não olha muito para você. Talvez você se sinta um pouco meio desanimado diante daquilo que está na sua frente, mas Deus tem um olhar diferente para você. Porque Deus tem propósito para resolver na nossa vida e com a nossa vida, às vezes para muitos. E aqui encontramos um Israel olhando para um jovem, naquela época um jovem ainda, mas valente, escolhido por Deus. E quando nós temos a diferença entre um e outro, não é o seu potencial de musculatura, talvez o seu potencial de sabedoria, de entendimento das coisas da vida, que vai diferenciar um homem do outro, é o Espírito de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? A Bíblia vai dizer que Saul estava no seu auge, sabe, de conquistar coisas, mas ele perdeu o foco de Deus e começou a agir segundo o que ele era, o rei. Agora eu não preciso mais de alguém me dê ordem, agora eu sou o rei, eu que digo o que fazer. E a Bíblia diz que quando Davi ainda era menino da gente, eu quero que você entenda que não importa a sua capacidade, Deus está procurando homens prontos para fazer a sua obra. A Bíblia diz que Deus capacita aquele que Ele chama para viver as suas coisas. E a Bíblia vai dizer que Davi era um menino ainda, um jovem muito pequeno mesmo, diante daquilo que estava ao seu redor. Mas quando Samuel derramou óleo sobre a sua cabeça, a Bíblia diz que o espírito que estava em Saul saiu e entrou na vida de Davi. E aquele jovem que era pequeno se tornou um homem forte, valente, e aquele que era forte, valente, se tornou um homem derrotado, cheio de demônios, que perturbava a sua vida. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para isso, que estamos vivendo numa geração onde não faz nenhum sacrifício, Gerson, para abandonar o pecado. Não faz nenhum sacrifício para viver os prazeres de Deus, mas vive os seus prazeres. Não faz nenhum esforço para amar o Senhor. Porque a dificuldade é tão grande, porque olha, não pense você que ser chamado por Deus para viver coisas maiores vai ser facilidade para a tua vida. Quanto maior o chamado, mais dificuldade você vai ter. Quanto maior é o que você quer alcançar na sua vida pessoal, a prova é mais difícil, não é? Terá muitas noites de sono para ficar acordado, estudando aquele livro para passar naquela prova. Quanto maior o patamar você quer alcançar, a escada é um pouco maior, tem mais degrau a subir. E a gente está pensando que servir a Deus é chegar aqui, colocar uma roupa e agora sair como rei, pensando em suas guerras, suas batalhas. Há muita coisa a ser conquistada, há muita coisa a ser vencida. A gente estava até brincando hoje, conversando um pouco sobre isso, vai ser para um outro dia, sobre o rei Davi, sobre aquelas pedrinhas que ele pega. Enquanto Israel estava parado num vale, do outro lado, um outro exército parado, e alguns gigantes casuando Israel, um espírito abatido toma posse de todo o exército de Israel, e eles ficam paralisados, sem saber o que fazer, e qual decisão tomar. Mas quando aquele jovem, cheio do Espírito de Deus, na beira daquele rio, ele não olha apenas a derrota de um gigante, mas ele olha a derrota de 5 gigantes. Por isso ele escolhe 5 pedrinhas. Porque a fé de Davi era tão grande que ele tinha tinha certeza de que cada pedra que ele lançasse derrubava um gigante. Enquanto Israel olhava para os gigantes, ele via 5 gigantes no exército. Então, diante da sua adversidade, diante da sua dificuldade, não fique pálido olhando para apenas um ponto à sua frente. Olha a sua volta. O que está te afrontando? É apenas um gigante? São 5 gigantes? É um exército? E às vezes nós paramos diante de uma situação adversa, não enxergando para a nossa volta. Mas diante de nós tem um Deus tão grande, gente, que é maior que aquele gigante.
Não tem limite o que ele faz. Aleluia. Não tem tamanho para ele. A gente estava também conversando hoje da escola dominical sobre um certo homem que limitou o poder de Deus. Moisés, homem de Deus, o maior profeta de todos os tempos. Para mim vai dizer que Moisés foi o maior profeta. Você pode até achar que foi outro, mas foi Moisés. Mas quando Deus disse que daria carne para todo aquele povo, ele começa a contar: Senhor, eu passei pelo arraial. Não é isso, Luiz? Eu passei pelo arraial, contei quantos mil homens? 600 milhares. Só os homens, para mulheres das crianças. Será que quantos animais terá para matar a fome desse povo do carro? Será que os peixes do mar, vai falando? Será que os peixes do mar, todos os peixes do mar, vai conseguir alimentar esse povo, Senhor? O Espírito abatido. O profeta de todos os tempos, atormentado por uma multidão de gente no carro, deixa subir isso para a sua cabeça e agora começa a ver Deus pequeno. Aí Deus fala: porventura, meu céu, meus braços estão encurtados, eu não posso fazer isso. Então eu queria falar para você nessa noite que o Deus que você pede é muito maior do que você pensa. Sabe? É muito maior do que você pensa. As coisas que você imagina ter na vida, Deus já tem para você. Ele já conquistou isso para a tua vida. Então eu vejo uma geração hoje, que eu faço parte dela, uma geração que não faz nenhum esforço para deixar os seus prazeres, para viver a vida com Deus. E uma vida com Deus, ela vai requerer de nós muito sacrifício. É subir no cume do monte, é você olhar para o lado e não ter sacrifício, você vai ter que ser o sacrifício. Ah, pastor, vou ter que ser queimado no fogo? Também. Tem que ser purificado. Então ser colocado como sacrifício no cume do monte é você desistir dos seus prazeres, é você renunciar às suas vontades, é você deixar de olhar para aquilo que você almeja na vida e viver a vida que Deus está preparando para você viver, mesmo sem ver. Então você que está em casa hoje, pensa assim, lembre-se, Deus tem uns braços grandes, a mão dele é potente e poderosa, alcança a multidão à distância. E a gente está vivendo coisas pequenas, ainda naquilo que a gente era um mundo pequeno, sonhos pequenos, coisas miúdas. Deus tem coisas grandiosas para a gente viver. Mas, pastor, o que Deus está querendo de nós? Uma geração que conhece Ele, uma geração que tenha prazer em conhecer o Senhor. Porque quando nós olhamos para os livros de Juízes, e alguns adiante ou por diante, vai dizer que a geração crescia e não conhecia Deus. Por quê? Porque a gente teve esse embate de manhã. Primeiro, certo, Tiago? Primeiro, uma geração que não quer saber da palavra de Deus. E a gente vai para uma outra geração, são menor que a geração grande, bem menor, está dirigindo essa palavra e vende o Evangelho, se vende o seu ministério. Vende o dízimo, vende o profeta, vende os membros, troca por coisas, faz do Evangelho. Ou seja, temos dois exércitos: um exército valente que vende o Evangelho como mercadoria, e temos um exército de soldados que não dá ouvido ao seu comandante. É por isso que hoje estamos diante de uma geração que não quer saber de Deus, mesmo sabendo que Ele é aquele que Ele diz que é. Aleluia? Porque uma coisa é uma geração não conhecer porque ninguém ensinou, outra coisa é essa geração de hoje, que é ensinada e não quer saber daquele que está ensinando. Meu Deus. Aleluia? Então é por isso que nós precisamos, olha, tem uma geração que se levanta só porque o rapaz era filho de uma prostituta, ele não servia para fazer parte da sua família. Quem disse isso? Quem somos nós para julgar alguém? E Deus tinha esse menino como valoroso e valente. E ele fez que Israel provasse desse veneno. Quando expulsa esse jovem para uma cidade, eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, você que me ouve aqui de noite. Quando nós fugimos para um outro lugar, seja porque você foi escorraçado daquele lugar, você foi banido daquele lugar, porque você quis sair daquele lugar. Sabe o que o texto diz? Que quando ele chega nessa cidade que era rodeada de muros, fortificada, ele chega nesse lugar, homens leviano
começar a sair com ele, caminhar com ele, passear com ele, viver com ele. Mas aqui vai encontrar no texto um homem que era valoroso e valente, misturado com homens levianos. O que seriam homens levianos? Mundanos, ladrões, pecadores, terríveis, saqueadores, tudo que não presta está no meio leviano. Ali estava ele. Mas a Bíblia vai relatar que esse jovem, que era valente e valoroso, não deixou se levar por esses homens levianos. Bem mandando com isso. Será que no dia de hoje, diante da igreja que eu estou, diante da sociedade que eu vivo hoje, será que a gente sair dessa sociedade de Deus que vivemos aqui e ir para um outro lugar de leviandade, será que a gente tem a condição da forma que nós vivemos, como nós aceitamos a palavra de Deus hoje, como nós comemos essa palavra hoje, será que temos condição de vencer essa leviandade? De sair dali como valente? Será que a gente vai continuar ainda, perfeito, firme, ao ponto de ser convidado a voltar para aquele lugar? A gente precisa amadurecer. A igreja hoje precisa voltar-se para o Senhor. Eu estava pensando hoje, junto com um amigo hoje, estava junto, conversando, e eu estava ali pensando, vendo algumas coisas na televisão, mas pensando sobre isso. Nós precisamos voltar-se para o Senhor. Ah, pastor, mas eu estou diante dele. A igreja hoje, ela está assim. Ela faz parte da igreja. Mas a igreja faz parte dela. Nós vivemos no meio de uma igreja, mas a igreja está longe de nós. A nossa atitude, o nosso formato de apresentar o nosso corpo como sacrifício, a nossa palavra, as nossas ideias, ela foge daquilo que nós somos, dizemos que somos. Porque as nossas palavras, elas vão medir aquilo que você está vendo, aquilo que você diz que é. É as suas palavras, é a sua língua que vai medir isso. Quem diz que você é? Para que alguém possa experimentar você e dizer, esse de fato é. O que Deus está fazendo com a gente hoje, Ele está experimentando a gente. Que sabor que Deus está sentindo da gente, hein? Eu converso com meninos aqui, são muito valentes, que através da música busca de alguma forma, através do louvor, libertar, salvar, mudar a vida de alguém. Mas a gente conversa e eu falo, olha, não é a música que você canta que vai mudar a vida de alguém, mas é você que muda seu comportamento, sua postura, seu adorador. Se tem uma coisa que Deus não faz na vida de alguém, sabe? É tornar alguém um adorador. O que a Bíblia diz? Que Deus procura tais adoradores. Deus não chama ninguém, torna ele um adorador de si próprio. Ele procura, ele está procurando homens e mulheres, jovens e crianças que busquem o adorar. E quando nós adoramos esse Deus, através da música, do louvor, da pregação, da nossa presença no lugar santo, isso muda toda a ideia que Deus tem em nós. Então eu queria muito, sabe, eu queria muito poder ficar mais velho, bem velho, e poder ver essa geração que estou vivendo com outro pensamento. Ninguém se esforça para nada. A palavra pregada, você não vai para casa pensando sobre ela. Estava falando com o irmão Luiz ali, que quem estudou geografia aqui da escola circular, né? Mas quando nós estudamos geografia na Bíblia, ela tem uma ideia muito diferente daquilo que a gente tem na vida circular. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando ela fala que sobre montes, sobre vales, a casa disso, a cidade daquilo, a geografia consegue entranhar na nossa cabeça aquele lugar e a gente viaja para lá. E quando os textos são narrados e a gente está com essa geografia na cabeça e o pregador diz, olha, e subindo um monte de Gerizim, sabe, estava lá no vale, não sei de quê, a sua mente viaja para aquele lugar, então um entendimento é outro, você vive aquela palavra. Então a Bíblia vai chamar a atenção que a gente precisa meditar dia e noite na palavra de Deus. A gente tem vindo os cultos, tem participado, sabe, de tudo aquilo que fazemos para o Senhor aqui, das festas. Mas se eu perguntar a você, no último culto que você participou, o que chamou a sua atenção?
Será que a palavra pregada você lembra? O que Deus quis dizer para você naquele dia? Será que você lembra? E a gente está indo e voltando, entrando e saindo, como se nada estivesse acontecendo. É como se eu fosse na casa do Bruno, porque lá tem uma festividade do seu aniversário, e ali eu bato palma, ali eu canto, eu como, eu bebo, eu saio. Da mesma forma eu estou tudo. Me encontrar com os irmãos, apertar a mão dele, abraçá-lo. Depois eu volto para casa como se fosse algo comum. E a gente está vivendo hoje uma geração ainda pior do que esta que eu estou lendo aqui. Uma geração que conhece o Senhor, mas não quer saber da sua palavra. Uma geração que está usufruindo do poder de Deus, mas não faz nenhum sacrifício para retribuir com adoração, com alegria, esse favor que ele está fazendo. Uma geração que lembra de Deus no momento da falta, mas no dia que tem alguma coisa não oferece os 10% que é de Deus. Então, eu não vim aqui essa noite agradar você com a palavra de Deus. Eu vim aqui chamar a sua atenção, a minha atenção, para que a gente possa abrir os olhos que está aparecendo na nossa volta. A gente quer um país que tenha melhorias, queremos uma sociedade menos perversa, mas não fazemos nada para que isso aconteça. É através da adoração, Senhor, é através da oração, é que nós vamos alcançar esses benefícios para a nossa sociedade. Você quer hoje ver o poder de Deus? Seja um vaso. Você quer ver hoje Deus fazer milagre? Seja esse milagre. Sabe? Você quer ver Deus fazer operar milagres e maravilhas como no passado? Então seja essa maravilha, essa célula de valor, que Deus possa ter o prazer de convidar, de ir atrás, de enviar pessoas para trazer você. Você é importante para o Senhor. Estamos diante de uma igreja que é importante para o Senhor. É por isso que Deus não teve pena, não teve dó algum de dar o seu filho por nós. Sabe, gente, eu queria que você refletisse nisso. Qual o valor que você acha que tem o sacrifício de Jesus? Que valor, sabe? Em moedas correntes, que valor você daria? Será que olhando para isso, Deus não é merecedor de que você o adore em espírito e em verdade? Será que não vale a pena a gente abandonar as nossas vontades, nossos desejos, os anseios que a carne tem por causa do Senhor? Será que não vale a pena? Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui, sentadas aqui ouvindo a palavra do Senhor, transformando a sua vida em dias melhores, mas estão por aí. Mas nós estamos aqui hoje, nós temos o privilégio de estar aqui nessa noite para ser abençoado pelo Senhor, para ser corrigido pelo Senhor, para ser, sabe, ser alcançado pelo seu poder. Estamos aqui, somos privilegiados. Eu juro para você que eu não ia estar na minha casa hoje, deitado no sofá, deitado na minha cama, mas eu louvo a Deus porque quando foi mais tarde, depois que eu saí daqui, o pastor me ligou. Nossos prazeres, sabe, não se compara com o prazer de estar na casa do Senhor. Os nossos desejos não chega nem perto daquele prazer que Deus tem a oferecer para a gente viver. Quantas coisas Deus tem reservado para a gente viver. Grandes são as aflições que a gente está vivendo e passando. Mas o favor de Deus é multiplicadamente maior do que você pode imaginar. E a gente está vivendo hoje dias difíceis, sim. Estamos acomodados, estamos acostumados a viver aquilo que a sociedade impõe para a gente viver. Eu não vejo hoje um crente, eu não vejo hoje alguém que diz que é de Deus se levantar contra aquilo que é contra Deus. A gente baixa a nossa cabeça, cala a nossa voz. As pessoas bravejam, gritam no nosso ouvido, a gente ouve e baixa a cabeça. Por quê? Por quê? Não confiamos mais em Deus? Será que Deus não é suficiente para fazer por nós aquilo que Ele quer fazer por nós? Será que o sonho que eu tenho, Deus não pode realizar mais? Aí eu volto a palavra de Moisés, que ele disse: olha, será que a minha mão, meus braços estão encurtados que eu não posso fazer isso? Será que Deus não é capaz
aquilo que você está buscando alcançar é difícil de fazer? A gente olha a nossa volta, a gente tem muitas vontades, tem muitos desejos, a gente tem que alcançar muitas coisas, tem muita coisa em andamento e a gente não consegue terminar porque precisa de dinheiro, precisa de muita coisa, de recursos. Aí eu pergunto para você essa noite, para algumas pessoas aqui presentes, que vivem esse momento de dificuldade, às vezes financeira, às vezes está querendo realizar algo grande, mas está difícil. Será que Deus não é possível para você? Será que Deus não é capaz de fazer com que as coisas, sabe, se voltem, sabe, se movam na sua direção e isso não aconteça? Então, eu estou aqui com uma outra geração que não exerce a sua fé, que não participa dessa fé, porque a Bíblia diz que o crente vai viver do quê? Da fé. É daquilo que você não vê, é daquilo que você jamais imaginou, é aquilo que jamais penetrou no ouvido do homem, é jamais aquilo que o homem já viu, pode ver, ou alguém pode contar, é aquilo que Deus já preparou, Ele está preparando hoje, já preparou para a gente. São essas e outras razões que já está preparada para a gente viver. E a gente está pensando na morte, como o pastor falou, na morte da bezerra, pensando numa coisa que está fora de sentido. Mas aqui já é, sabe, humilhado, maltratado, foi jogado numa cidade de leviano, pessoas terríveis, pecadoras, mas não perdeu o foco. Eu aprendi com o pastor pregando, só realiza propósito de Deus aqueles que não perdem o foco. A gente tem aqui um exemplo de Pedro. O foco de Pedro, quando estava no barco, atormentado pela tempestade, era de caminhar até Jesus. Mas quando o medo bate, o que acontece com ele? A Bíblia diz que ele afunda, começa a afundar aquelas águas. Não podemos perder o foco. Jesus falou: Pedro, vem, olha para mim, vem. Então essa é a ideia do Evangelho, gente. É a gente olhar para aquela dificuldade que é tão grande e dizer: olha, você é muito menor do que eu imaginava. Sabe, dá uma de louco. Porque a ideia que a gente tem, o apóstolo Paulo ensina, é que a gente é louco mesmo. Aquilo que o homem acha correto é loucura. E aquilo que é loucura para ele, para a gente é o poder de Deus. E a gente não pode viver como a sociedade quer que a gente viva. Temos que nos posicionar, colocar-se no lugar de um homem valente. Sabe, por mais que alguém diminua você, você tem que dizer: olha, eu sou valoroso, eu sou um valente, Deus me chamou para viver essas coisas. Quantas pessoas nos frustram no nosso sonho? A gente tem uma ideia de viver uma coisa grande no futuro e alguém diz assim: o quê? Você é muito magrinho para isso, tem que ser mais forte, tem que ter um corte melhor, essa camiseta não dá em você, você é muito magrinho para isso. Mas Deus nos chama pessoas fortalecidas nos músculos para vencer uma batalha. Né, Deus? Eu sei que você está rindo, Deus. Então, o que Deus está procurando são homens valorosos, que tenham valor, e que Ele possa derramar o seu poder. A Bíblia diz que quando o ancião for até Jefté, olha que ele não se humilhou, ele permaneceu lá. Mas os planos de Deus não se frustram, porque alguém quer diminuir você, ou quer expulsar você daquele lugar. Pelo contrário, Ele vai fazer com que aquela sociedade que humilha seja humilhada e vai buscar você de volta. E a Bíblia diz que no meio do caminho houve um acordo entre eles e os anciãos, que tornaria Jefté cabeça de Israel, ou seja, um juiz de Israel. E esse trato foi cumprido. E a Bíblia diz que quando esse trato foi cumprido, o Espírito de Deus tomou posse dele. E uma vez o Espírito de Deus tomou posse da sua vida, você se torna um valente. E não é exército de suporte esse poder. Aleluia? E Jefté vai. Agora tem uma coisa interessante aqui que eu quero chamar a sua atenção. Os votos que você faz, as promessas que você diz na sua oração para Deus, ela tem que ter valor no âmbito espiritual. Você precisa cumprir essas promessas. E eu vejo uma igreja hoje, que eu faço parte dela, que ora, que clama, que busca o Senhor,
faz muitas promessas. Ah, Senhor, se o Senhor fizer isso comigo, olha, a partir de hoje, nesse dia, eu vou ser assim, olha, eu vou fazer assado. Eu nunca mais falo no culto, olha, eu vou estar todo dia naquele lugar. Eu vou fazer tal coisa. Olha, Senhor, eu preciso do emprego. Se o Senhor me abençoar com essa porta de emprego, olha, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. E nós não cumprimos com esse voto. O tempo, a Bíblia diz, dias passam, o tempo passa, um dia depois, a gente recebe de surpresa que tem um cumpre com nossos votos, e a Bíblia vai dizer que esse homem, olha, esse homem fez um voto para o Senhor, como Ana fez com Samuel. Quando ele volta da batalha, que venceu os amonitas, derrotou todo mundo. O voto que ele fez é o seguinte: olha, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu ver, quando ele sai, ele se volta e ele carrega a sua filha. A Bíblia diz que o voto que ele fez, ele fez. Por isso que a gente tem aqui na Bíblia, que naquelas montanhas, aquelas jovens, durante 4 vezes no ano, iam lá chorar a virgindade daquela jovem, que foi levada para o sacerdote e nunca mais pôde casar. E o sonho de qualquer mulher, principalmente naquela época, era ter o seu marido e ter sua família. E aí ele teve que cumprir. E aquela filha, olha, essa é a diferença de uma geração que conhece os propósitos de Deus. A Bíblia diz que quando esse homem vê a sua filha, a primeira pessoa que ele viu, a Bíblia fala que ele chora, se lamenta, e a filha diz: pai, só me permita ir até as montanhas para minhas companheiras, para eu chorar 2 meses a minha virgindade. Depois o Senhor deixa Deus fazer o que o Senhor disse com a sua boca. E isso é uma geração que conhece Deus. Porque em outros casos, essa filha ia correr em casa, ia pravejar o pai, ia xingar o pai, ia correr e subir pelo mundo. Uma geração que conhece Deus, ela aceita os planos do Senhor para a sua vida. Aleluia. Eu estou vendo ainda nesse tempo uma geração que eu tenho lutado, eu tenho orado ao Senhor. Eu estou querendo ver essa geração ainda no meu tempo, voltada para o Senhor, vivendo coisas tremendas, passando sufoco, mas dizendo: o Senhor é bom, aleluia, o Senhor merece o melhor. Sabe? Então todo louvor, toda honra, toda oração seja dada ao Senhor. Por quê? Porque Ele merece tudo isso de nós. Eu queria que a igreja desse tempo, nós, atentasse para essa palavra. Deus está buscando valentes, um potencial que você alcançou numa academia, que você buscou através de um livro, sabedoria que você alcançou através dos estudos. Deus quer homens e mulheres que têm um valor espiritual, para ele poder dizer assim: esse é um vaso que eu fiz, que eu vou encher de óleo. Aleluia! Esse é um vaso de barro que não muda, continua sendo barro, mas quando eu encho ele do meu poder, as coisas acontecem. O ambiente muda, o ambiente se transforma. Eu estava lá em casa, lá, vendo muita coisa na casa que estou aqui, e eu estava vendo essas coisas, talvez ele nem está entendendo o que eu estou falando aqui. Mas a minha mente viajava nessas coisas, uma geração que Deus está chamando para ser vaso de barro. Porque no dia em que Adão deixou de ser barro e resolveu ser um vaso diferente, polido, ele conseguiu enxergar aquela maçã e provou aquela maçã e fugiu daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então Deus chamou nessa geração de hoje para voltar a ser barro, para que ele possa derramar o seu óleo. Existe uma fonte, gente, sabe, uma fonte que ela joga só no plano de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que só os vasos de barro conseguem armazenar água e manter ela pura. Então, por isso, nessa noite, eu queria que você entendesse que o que fizeram com esse homem não era plano de Deus, mas as promessas do Senhor jamais saiu daquilo que estava fixado no seu coração. Que a Bíblia vai dizer que mesmo leviano, ele continuava sendo valoroso e valente. E quando ele foi convidado a voltar para Israel, teve um lamento, teve uma conversa, mas ele não retrocedeu daquilo que Deus tinha para a sua vida. Você pode até ser filho de uma prostituta, você pode até ser um filho que não serve para nada, como dizem, mas em relação a Deus, você é muito diferente.
A sociedade pode até criticar as suas ações, mas se ela serve para Deus, glorifica o Senhor. Então são essas razões, esses motivos, quando eu conversava com nós ali atrás, esses motivos que impulsionam a gente a viver dias maiores com Deus. A gente olha para as dificuldades de ontem, não é nada de que a gente vai enfrentar lá na frente. Agora eu quero trazer um alerta para você nessa noite. Não tenha uma mente como a de Saul e o seu exército olhando para o gigante, mas você olha a sua volta e veja qual é a situação que está à sua volta. Onde você deve começar? Eu vejo que o crente, quando fala de adversidade, ele fica meio que perdido, porque é tanta coisa, às vezes de repente é as contas para pagar, no dia a dia da gente. É as contas para pagar, é a doença que surge, de repente é um nome que suja, de repente é uma situação que o carro quebra, o conserto é muito alto, é uma sucessão de coisas. A porta se fecha no emprego e deu ruim. E a gente fica sem saber, é muita coisa para resolver, olhando para a gente às vezes mete a cabeça no lugar errado e piora a situação. Fazer o que não dá pra chegar, ouvir todos que querem dizer, olhar a situação à sua volta e falar com Deus para onde começar. As batalhas devem ser lutadas uma por uma. A gente, como crente, se achando às vezes o poderoso, tem que vencer batalha por batalha, até por fim derrotar tudo. Então, que Deus, Pai, está chamando a gente para viver hoje, ser um homem, ser uma igreja valente e valorosa. Por mais que afrontada, por mais que diminuída nessa sociedade, Deus tem pressa em fazer grandes avivamentos através de nós. Eu ainda creio que através de nós, muitas coisas irão acontecer por nós e para nós, por causa do Senhor. Desde aquele culto, desde aquele congresso da juventude da nossa igreja, eu ainda estou vivendo esses dias aí. Na minha casa, eu converso com a minha esposa, a gente está vivendo esses dias ainda. Dias de avivamento, dias que o fogo não pode se apagar. A chama jamais pode deixar de ser acesa. É como nas Olimpíadas, você colocou a tocha lá, só pode apagar quando terminar tudo. Mas no nosso caso, ela não pode se apagar. Aleluia. Sabe, irmãos, a nossa identidade é o fogo do Senhor. Quando a chama está acesa, ninguém suporta a gente. A Bíblia diz que Davi tocava aquela harpa, o rei atormentado, o demônio atormentado, o homem ficava doido. Mas quando aquela harpa era tocada e o hino era cantado, a Bíblia fala que aquele homem que se acalmava, o espírito indo embora e as coisas mudavam de lugar. Então, a Bíblia está cheia de razões por que nós devemos viver e estudar a palavra de Deus. Uma das razões, porque Deus é bom. Outras razões que a gente vai ver são muitas razões pela qual devemos ser salvos. É através dela, é por ela, é para ela que a gente tem que viver. A gente hoje, como igreja do Senhor, a gente poderia estar vivendo coisas maiores. A gente deveria estar num lugar ainda mais distante. Mas por conta da gente ser uma geração que dá pouco ouvido ao Senhor e pouco realiza aquilo que Ele manda a gente fazer, a gente continua ainda muito longe daquilo que Deus tem no propósito. Eu vejo a gente aqui muito grande ainda, gente, muito alto, muito distante. Eu vejo essa igreja hoje aqui, a gente convive com ela, muito distante, muito grande, muita coisa acontecendo. Sabe, eu não sossego, eu não me limito a ver só o que a gente está vivendo hoje. Eu quero ver por esses dias ainda, sabe, da minha juventude, por esses dias ainda da minha juventude, eu ver através do louvor, através da palavra, através das danças, coisas incríveis acontecerem. Amém. Eu espero poder ver alguém chegar aqui um dia, uma família, uma jovem, um jovem, entrar aqui e ver, de repente, um grupo de danças dançando aqui e se converter ao Senhor, porque de repente vir aqui, de repente o Bruno, o Jefferson, olha, o Mateus faz um solo aí, vou apresentar o Mateus, de repente acontece isso no culto, né? E ele dedilhar ali algumas notas e alguém dizer assim, olha, eu
estava atormentado, vim aqui louco de casa, e esse louvor mudou a minha vida. São essas coisas que Deus está querendo que a gente viva, gente. E eu não posso esperar que a igreja me apresente essas características. Eu tenho que viver isso primeiro. Então, quando nós, foi a nossa conversa, quando nós começamos a viver aquilo que nós estamos pregando e cantando, aqueles que nos veem, aqueles que nos acompanham, eles aprendem. A gente quer que a igreja seja uma adoradora, mas eu não adoro adequadamente. Eu quero que a igreja seja uma pregadora do Evangelho, mas não prego direito. Eu quero que ela ame a palavra, mas eu falo de uma palavra qualquer. Somos nós que mudamos tudo. É você que muda. Quando você muda, as coisas mudam. Quando você cresce, as coisas crescem à sua volta. Quando a sua perspectiva de vida é maior do que aquela que você tinha antes de conhecer o Senhor, as perspectivas das demais pessoas à sua volta crescem também. Porque olha para você e vê uma pessoa em movimento, crescente na presença do Senhor. Então, quando eu olho para Jefté, e eu vi essa história assim, vagamente, ainda tem que ler mais sobre ele, e eu vejo um jovem saindo da sua casa, do meio da sua família, escorraçado pelos seus irmãos, humilhado pela sua casa, e depois toda uma sociedade da época de Israel, os anciãos, expulsa aquele jovem dali, mas depois Deus faz ele voltar, e aquelas pessoas veem que Deus era com ele. Eu acho que uma das piores tentativas que alguém tem de fazer com que você retroceda ao nada é quando você volta. E diante daquela pessoa, daquela multidão, você apresenta aquilo que você sempre foi, um valente e um valoroso. Então Deus está chamando uma igreja para ser valente, uma igreja para ser valorosa. Você está em casa, não esqueça, Deus está chamando você para viver aquilo que você é, um valoroso, valente de Deus. Glória! E quando nós olhamos, sabe, eu olho para estar diante de mim, sabe, aí ó, diante de mim, o que será dessa geração se a gente não tomar uma posição? Até deu uma rima, né? Não, Mateus, o que será dessa geração, Mateus? 3, 4 anos de hoje, se você não tomar uma posição diante do Senhor e mostrar para elas quem é o Senhor? Porque lá no Juízo, dentro do capítulo 1 até mais ou menos o 10, a gente vai sempre ler essa frase. E crescia uma geração que não conhecia o Senhor. E crescia uma geração que fazia o que era bem os seus olhos. Crescia uma geração que não conhecia o Senhor. Uma outra que fazia bem o que era os seus olhos. Estava no seu coração. Nós não queremos. O Senhor não quer uma geração que faz o que quer e que não conhece o seu poder. Mas cabe a mim e a você nessa noite fazer com que essa geração de hoje, a sociedade de hoje, entenda que o melhor que Deus tem está por vir. Então são essas, sabe? São essas e outras razões, outros motivos que faz eu e você estar aqui nessa noite e outras noites para ouvir a palavra de Deus. Senhor, eu estou aqui, sabe? Talvez eu não seja um valente, mas eu tenho um valor, sabe? Olha, Senhor, se o Senhor fizesse isso por mim, eu quero fazer tal coisa que o Senhor faça. Não volte atrás da sua palavra. Deus não gosta de um homem que volta atrás da sua palavra. E às vezes, quando nós ficamos nessas idas e vindas, sabe, vencendo e perdendo, vencendo e perdendo, vencendo e perdendo, porque nós não cumprimos com a nossa palavra. Se tem uma coisa que Deus vela é pela sua palavra. Se Ele diz que faz, Ele faz. Se Ele vai dizer não faça, Ele não vai fazer. Então nós precisamos aprender a ser realmente discípulos do Senhor. Homens e mulheres, jovens, principalmente crianças, que cumpra aquilo que tem dito para o Senhor. Se você diz que faz, faça. Se você não consegue, diga, Senhor, não consigo fazer. O que vai te ajudar? E às vezes nós estamos vivendo um tempo onde o nosso chamado para o Senhor não tem significado algum. Se você perguntar hoje aqui, quem queria ser pastor aqui hoje? Alguém pode levantar a mão aí? Corajoso? Corajoso.
Só 13 aqui na frente, tem coragem. Por quê? Por quê? Por quê? O chamado que o Senhor tem para a nossa vida é grande. É poderoso. Até para ser faxineiro da igreja tem que ter unção. Tem ou não tem? Tem que ter unção. Até para limpar a igreja tem que ter unção. Porque se não tiver, desiste. Aí você pensa que ser chamado para cuidar de criança tem que ter unção, senão desiste. Aquilo que é mais simples dentro da igreja, você desiste. O chamado de Deus tem um valor, tem um peso, não é qualquer um que carrega. Não se carrega no carrinho de mão, dentro de um carro, na traseira de um caminhão. É você que tem que carregar no peito, ser valente, ter valor, levar a sério. Talvez muito hoje tem medo de levantar a mão e dizer, eu quero ser pastor. Por quê? Ser pastor hoje em dia é muito complicado. É difícil. A rejeição é muito grande para conosco. As palavras são pregadas e ninguém obedece. Não é como a cara que estava puxada. E ela ia para lá, ia para cá, tinha medo da água, pegava no colo. Não é como essa. A ovelha de hoje, ela pensa, ela assassina, ela tem vontade, ela tem desejo, ela afronta, ela peca. Então, viver o chamado de Deus não é para qualquer um. É para quem é chamado pelo Senhor. Viu, João? Não, você está certo. Eu estava lá na minha casa, sabe? Sabe. Cheio de medo de levantar a mão para Deus me pegar aí, me levantar. Eu estava na minha casa, ó, no mundo ainda perdido. Eu tive lá um sonho, debaixo de um poste com uma luz acesa. Pensando naquele sonho, tem alguma coisa a ver com Deus esse sonho. De repente ali eu me via montando um cavalo, lutando com as espadas. Sonho doido, não estava nem vendo nem crente ainda. Meu filho era pequeno, tive esse sonho. E depois eu perguntava lá na igreja, lá quando você estava lá com a sopinha do pastor Val, quando as crianças iam para a igreja, não era crente, nós sentávamos naquele banco lá do lado, com minha sopa. E eu perguntei meu irmão lá que sonho era esse. Ele disse, olha, o senhor vai vencer Satanás com a palavra de Deus. Aí eu fui estudar. Me converti e fui estudar. Me converti em 98, em 99 estava no seminário estudando. O tempo que eu tenho de convertido, eu tenho seminário. Porque eu entendi que esse chamado era para a minha vida. Mesmo sem ser crente. E isso tem um peso muito grande. Pensei em desistir várias vezes. A minha esposa está ali. A gente pensa em desistir. Porque tem hora que o negócio pesa demais. Você quer fazer outras coisas, mas não pode. Tem que ser diferente. Tem que ser exemplo. É o sacrifício todo dia. Se você responder uma palavra com um ia mais, você é pastor. Não é assim que as pessoas fazem? Como se você não fosse gente, tá? Todo mundo pode fazer tudo. Eu estava numa igreja, tempo atrás, né? Não vou falar o nome não, porque estamos ao vivo, né? Queria a música do Flamengo, eu podia usar, porque eu era pastor. Deu um dia, culto na quarta-feira, culto da unção, libertação, quarta-feira. E eu fiquei com o casaco comigo, estava frio, porque o casaco comigo. Quando eu cheguei lá, o irmão Diácono lá resolveu se levantar contra mim, que era vascaíno, não sei se era o carro do Vasco, ou se realmente o irmão foi usado lá para afrontar, porque deu ruim naquele dia. Ele chamou o pastor e disse que na fila a gente faz aqui, né? Pastores orando. Eu não podia estar na frente da voz orando porque é constranger com esse irmão que é o do time. Eu não estou perdendo, rapaz. Aí o pastor resolveu assumir aquela ideia dele. Esse irmão, quando eu tinha que botar o casaco dele, uma japona quente, né? Por cima do meu casaco. O pastor não vou usar isso não. Tem que ter personalidade. Eu falei, não. Eu vou ficar aqui no banco aqui atrás sentado, não vou participar da oração, mas também o seu casaco não bota. Eu achei demais esse negócio aí. Tem a ver uma música do time, de alguém, tem a ver com a oração. Mas tem essas coisas. Pesa, sabe? O chamado de Deus pesa. Faz uma diferença entre uma coisa e outra. Não sei se o rapaz estava sendo unção, o bar estava sendo unção, mas eu sei que Deus se deu ruim esse negócio, teve uma discussão entre ele e o pastor. Então, esse chamado do Senhor faz uma diferença muito grande, viu, João? Uma diferença muito grande. Que de repente você pode ser pastor um dia, João. Vai pular dessa aí.
essas pessoas que Deus está buscando. Pessoas que realmente acham que não pode, acham que não deve, acham que não é capaz. São essas que Deus está buscando alcançar para fazer o seu poder acontecer. Então eu queria terminar nessa noite, quando você está em casa. O Senhor tem grandes promessas para a sua vida. E uma das coisas que Deus está requerendo de você em casa hoje, e da gente aqui na igreja, é que você tenha o seu valor. E que você possa resistir a essa sociedade que implica tanto pecado no Brasil. Que a gente possa vencer essa diversidade e declarar que quando a gente for chamado pelo Senhor, poder ser chamado de valente. Aqui está o meu valente, no meio do pecado, no meio da injustiça, mas não se misturou. Você pode ter não estar vendo, eu estou vendo lá longe. Meu Deus! Fala, Deus! É assim que as coisas acontecem na vida da gente. Quando menos espera, Deus pega a gente de surpresa. Não é não? E eu queria falar para você nessa noite. Você que está aqui. Deus quer que a gente tenha essa alegria, essa descontração, essa felicidade, essa paz que reina entre nós. Para quê? Para que a gente possa alcançar os resultados que Deus já determinou para a gente alcançar. Uma igreja em comunhão, sabe? Uma igreja unida, uma igreja vivendo as mesmas coisas. A gente conversa muito ali às vezes, e tem um outro irmão, a gente bate papo ali atrás. A igreja está precisando viver aquilo que o Senhor determinou na ceia. Viver em comunhão, viver nessa unidade. E a igreja hoje ela está vivendo, o pastor Robson gosta muito quando se vê esse versículo um dia, eu não esqueci também nunca mais coisa dele. Efésios 4,17, se não for de memória. Que o homem de hoje, perdeu o sentimento. Por tudo que o homem faz hoje, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com um amigo, com uma pessoa, essa pessoa não tem sentimento. Ela perdeu o amor. E é por isso que as coisas acontecem no dia de hoje. Coisas terríveis, porque o amor já não existe mais. Então a gente está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, falando de um valente que foi desprezado, porém retornou e foi vitorioso. Então é essa mensagem que Deus quer passar para você. Por mais que hoje você não entenda, já dizia o diabo José, amanhã você vai entender. Está escrito na Bíblia. As coisas que acontecem na sua vida hoje você não vai entender. Estou falando para o discípulo, mas amanhã você vai entender. É preciso hoje tomar uma posição. Crente que Deus está escondido atrás de algumas pessoas, atrás de uma marquise. Tem que se posicionar. Eu sou crente, venha o que vier, estou aqui presente. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Queria pedir que você que está em casa, você tenha uma semana abençoada, que Deus possa alcançar a sua casa, a sua família, a sua vida e faça transbordar o seu óleo sobre a sua cabeça. Fique com Deus. Boa semana.